John H. Wick é um dos piores protagonistas de blockbusters já feitos. Eu sei a acusação meio forte desde o início, mas vamos por partes. Sabe, eu quando criança não era lá um grande fã de Transformers. Eu gostava, mas não sabe, amava. Tirando Beast Machines, isso eu achava viradíssimo. E a parte de eu nunca me conectar tanto com esse universo, tem com certeza muita influência nos filmes do Bay, que desde criança nunca foram lá meu meio de entretenimento favorito. Eu não chegava a odiar, mas eu sempre achava um bagulho meio chato. Mas aí eu cresci e passei a gostar de muita coisa que eu não gostava quando era criança. Tipo, sei lá, o primeiro Vingadores. Então eu resolvi revisitar esses filmes do Bay. Afinal, se eles são tão gostados até hoje, eles não podem ser tão ruins. Eu odeio os filmes do Michael Bay. Tem tanta coisa que eu acho só muito reprovável neles, mesmo que eu não seja um fã de carteirinha de Transformers. O roteiro é super conveniente, as personalidades mal definidas, esses designs super poluídos, que, não me entendam mal, o CGI dos filmes é ainda hoje espetacular. Eu tô falando dos designs mesmo. Eles têm tanto detalhe que fica só muito poluído. E só prejudica outro ponto que eu também não gosto, são as lutas, que são quase impossíveis de assimilar, porque tem tanta tremedeira de câmera, junto com esses designs mega complexos, esses robôs se batendo, que sinceramente eu juro que eu fiquei tonto em vários momentos desses filmes. Sem falar na comédia super engraçada, que com certeza me fez dar vários kkk, como o Bumblebee mijando em alguém. Hilário. Enfim, muito que eu detesto nesses filmes, daria facilmente um outro vídeo de 1 hora só esculachando eles. Mas, meu principal ponto de revolta enquanto assistia a ele, era com certeza a péssima forma que o Bay criava e desenvolvia os seus personagens. E isso reflete perfeitamente no protagonista desses filmes, porque o Sam é um cara realmente muito esquisito, egoísta, irrealista e, além de claro, uma pessoa ruim. A começar que o cara é tremendamente cuzão com todo mundo, a menos que a interação com essa pessoa possa proporcionar algo pra ele. Isso nunca é disfarçado durante os filmes. O primeiro dele já estabelece isso no seu início. Quando ele vê a oportunidade de dar em cima da Micaela, ele não perde tempo em fazer o amigo dele ter que ir pra casa a pé pra dar carona a ela, uma garota que estuda com ele desde a primeira série e não sabia nem mesmo o nome dele. Coisa que inclusive ele também não precisava ter feito. Se ele quisesse dar carona a ela, podia ter deixado ambos no carro. Ele não queria porque julgava que o amigo não era bom o suficiente pra ficar perto dele, coisa que inclusive é um dos vários defeitos do Sam. Ele realmente se acha alguém muito mais acima do que realmente é. Quando a família dele é levada e ele acaba preso com a Micaela, ao descobrir que ela é uma suposta criminosa, o que não é bem verdade porque ela fazia os roubos com o pai sem o conhecimento do que realmente estava rolando quando era criança, ele imediatamente já começa a julgá-la, como se ela fosse uma má pessoa por isso, ou sei lá, como se ela devesse ter contado toda a vida dela pra um cara que ela conhece há menos de 3 dias. É principalmente deixado claro que ele não é assim só nessa situação específica, não só nesse filme, como nos próximos. Acho que um dos principais alvos dessa atitude ruim dele, e o que condensa bem porque ele é essencialmente uma má pessoa, é o Bumblebee, porque nossa, como esse carro sofre na mão do Sam. Um dos melhores momentos pra representar isso é o início do segundo filme, quando o Sam tá em risco, o Bumblebee surge assim que pode e tenta resolver a situação o mais rápido possível, priorizando, obviamente, salvar a vida do companheiro dele que clamou por ajuda, não se importando muito com os bens materiais nessa questão. E quando a situação tá resolvida, o que ele recebe? Ofensas. O Sam reprova o que ele fez porque ele destruiu uma parte da casa tentando salvar a vida dele. É basicamente como se você ficasse revoltado com o policial porque ele teve que arrombar a porta para poder prender o criminoso que invadiu lá dentro. E no fim, nem era algo tão relevante assim, considerando que o governo já tinha se disponibilizado para resolver situações assim, como o próprio pai dele deixa claro. Fala claro dele se negando a levar o Bi pra faculdade, com a justificativa totalmente realista de que ninguém na faculdade tem carro, deixando o Bi, que o considera um amigo de verdade, triste por não poder ir para proteger ele. E é bom lembrar que o motivo dele estar realmente fazendo isso era porque ele queria, entre muitas aspas, ter uma vida normal, mas ele tem que considerar que o Bi é uma vida e não literalmente um carro. Ele se negar a levar o próprio amigo dele mostra bem como ele realmente não tá se importando nem um pouco com o que o Bi sente. E essa é a parte mais bizarra do Sam. A forma de agir dele não existe para que ele evolua como pessoa ou se torne alguém melhor. No primeiro filme, ele tem todo esse tom de herói improvável, o garoto colocado dentro da ação sem estar pronto. E tudo bem ele ser meio irresponsável e covarde nesse. A vida dele era muito fácil no geral e fazia, em teoria, parte do crescimento dele. Mas se você, por exemplo, comparar o Sam do primeiro e do segundo filme, você vai ver que não tem uma evolução palpável nele. Na verdade, dá pra dizer que ele ainda tá pior no segundo, pois ele deixa claro que o Sam fez algo de bom, não porque é bom, é porque ele estava envolvido na situação e foi obrigado a fazer. Quando o Optimus pede ajuda dele, para que ele possa simplesmente relembrar os seus semelhantes, como os Autobots tiveram confiança na nossa raça e agora eles têm que confiar nos Autobots, o que faz todo sentido, inclusive, tendo em vista que obviamente a comunicação entre a mesma espécie na situação é muito importante e o Sam tá com créditos sociais altos por ter sido a chave na derrota do Megatron, ele ainda rapidamente e sem pensar 2 vezes nega ajudar, porque ele tem algo mais importante para fazer?
Claro que não, porque ele tá muito ocupado traindo a namorada dele pra poder ajudar a salvar a Terra. O que ele 100% fez, aliás. Mesmo antes do beijo, o Sam nunca realmente foge das investidas da garota que tá claramente dando em cima dele. Ela senta no colo dele, paquera ele, entra no carro dele com intenções românticas, beija ele, beijo esse que inclusive ele só sai quando a Micaela flagra ele. E ele nunca realmente se mostra tentando sair dessa situação. Em dado momento, ele quase deixa escapar que tá só ficando com alguém antes de se corrigir e dizer que tem uma namorada. O fato dele nunca realmente dar um chega pra lá nela deixa claro que ele tava realmente cogitando. Quando a Micaela reclama, ele ainda tem coragem de falar que ele era a vítima, que ele não queria. Pelo amor de Deus, se ela não fosse puro disfarce e a Micaela não chegasse a tempo, o Sam tava total comprando a ideia de copular com ela. Trair já é coisa de otário, agora imagina ser um nerdzão e trair a Megan Fox. Isso são só alguns pontos que mostram que mesmo na sequência o Sam claramente não mudou. Depois que o Optimus deu a vida por ele e agora a situação respingou diretamente nele, não tinha como ele simplesmente sair dessa situação e fingir que não tinha nada acontecendo. Porque se tivesse uma forma de rolar uma guerra entre os Autobots e os Decepticons em algum outro canto da Terra sem isso afetar diretamente a ele, eu te garanto que o Sam ia fazer isso acontecer até sorrindo pra poder ignorar. Acho que o momento de egoísmo mais engraçado do Sam, de forma não proposital, é quando eles são sequestrados pelo Megatron e aí a gente tem uma daquelas linhas do tipo, não, vocês querem a mim, deixa eles irem embora. Só que aí, eles entregam essa fala desse jeito. Eu fiz o que você disse, tá? Não machuca a gente. Ele nunca se coloca em segundo lugar e pensa no mundo, no coletivo, nas pessoas. Ele sempre é o primeiro lugar. E não é que não possam existir personagens com moralidades meio distorcidas, com ideias meio radicais, o que não é necessariamente uma pessoa boa. Isso não seria necessariamente um problema, mas isso se torna quando o filme pinta que o Sam é uma boa pessoa. No terceiro, até flerta que ele é um tipo de herói. E tudo ao redor dele simplesmente dá certo e todo mundo se reverencia a ele, mesmo que não diretamente. O Sam pode aumentar a voz, falar besteira, tratar ele igual bosta, que ele sempre responde em tom baixo, calmo, delicado e continua elogiando ele. O Bi é a mesma coisa. Ele pode ser chutado, xingado e até cuspido que ele volta agindo igual cachorro pro Sam. Ele podia até ser uma pessoa totalmente péssima de aparência e personalidade, que a Micaela no final ainda vai se derreter por ele e perdoar toda uma traição. Ele pode dar carteiradas irônicas em caras muito maiores que ele, que isso nunca resulta em consequências. No fim, ele vai derrotar o Megatron, salvar o dia e tudo vai ficar bem. E até daria pra você perdoar ele negando esse chamado pra aventura no segundo filme, se no primeiro tivessem estabelecido algum tipo de trauma, ele perdendo alguma coisa, mas não é o caso. É provável que alguém vai vir nos comentários apontar que no terceiro filme o Sam cresce sim, o que superficialmente pode ser o que parece, mas não é bem lá toda a verdade. De fato, o Sam nesse filme tem umas atitudes mais corajosas, trata o Bi com um pouco mais de respeito, se mobiliza pra ajudar, mas se não bastasse o fato de que desenvolver um protagonista só no terceiro filme é um defeito por si só, mas temos que lembrar que o motivo do Sam querer salvar a Terra aqui não é porque ele tá pensando nas pessoas, num bem maior, é novamente porque isso beneficia ele. O mesmo que se meter no conflito porque é um fracassado sem emprego que é sustentado pela namorada. E esse início e meio de filme é bom pra mostrar como o Sam realmente não mudou muito mesmo nesse salto temporal. Ele continua sendo essa pessoa de pavio curto, desequilibrada, que tem ataques de ciúmes e de raiva muito fácil, botando não só a si mesmo em risco, como os outros, e principalmente seguindo ser um egoísta. Afinal, no segundo filme, ele quer só ser um garoto normal que vai pra faculdade, e aqui ele tá tristonho porque não tá sendo levado direto pro cargo mais alto, e sim começando de baixo com umas pessoas comuns, já que agora o título de Salvador da Terra viria a calhar. E embora com o passar do tempo, como eu comentei, ele se torne uma pessoa minimamente melhor, isso ainda tá totalmente fora de hora, ainda mais com o início, onde ele ainda é meio babaca. Tipo, caramba, eles tinham que botar outra cena dele tratando o Bi mal aqui, onde ele diz que não acredita que tá tendo que andar num carro zoado porque o Bi tá muito ocupado salvando a Terra e não tem tempo pra ir visitar o amigo que trata ele que nem lixo. Ele praticamente dá um gaslight num robô. E tá, você pode justificar que antes ele era um adolescente e agora é um adulto, e tem diferença em maturidade e tal. Mas caramba, olha a Charlie de Bumblebee em comparação. Ela é uma garota com brilhante verdade e sinceramente uma vida bem mais desequilibrada do que a do Sam, e também é colocado nesse contexto de herói improvável, que se mete nesse mundo sem querer. Embora ela tenha seus momentos de raiva e frustração, ela sempre é mostrada como uma pessoa boa, e que principalmente trata o Bi como ele merece. E seus desvios de caráter e erros não são aplaudidos aqui, eles servem para que lentamente
eventualmente essa personagem se torne uma pessoa ainda melhor, o que acontece. E mesmo que ela não tenha começado com seus 16, esse filme demonstra perfeitamente como a construção do Senna é totalmente falha, até botando em comparação com outras pessoas. Até porque não só a Charlie e Bee são protagonistas e companheiros muito melhores executados, como até mesmo aquele baita filme mid que é Despertar das Feras apresenta o Noah e Mirage, que também são muito superiores nos dois quesitos. Mas, se o Senna é um personagem tão ruim, por que as pessoas aplaudem tanto ele e ainda querem ele de volta? Bem simples, na verdade. Veja bem, o Sam é basicamente o self-insert de um adolescente isolado e meio tarado. Ser o grande herói do mundo, responsável por acabar com o grande mal, ter um carro incrível e lindo que pode até mesmo virar outros, ser ovacionado por uma raça em teoria muito superior a ele, conseguir a namorada mais gostosa, mesmo que ele não tenha uma personalidade ou aparência condizente pra isso, e que além de tudo, ainda sabe arrumar o seu carro enquanto usa uma roupa curta. Enfim, ele é codificado pra fisgar um adolescente e muitas vezes até um adulto mais frustrado. Junte isso a uma boa e velha nostalgia e temos a fórmula do personagem ruim que as pessoas adoram. E o mais engraçado é que vira e mexe eu comento de coisas que são puramente nostalgia, que as pessoas não pegam pra rever e tal. Mas nesse caso é curioso, porque eu vejo pessoas que gostam de Transformers, veem e revêem esses filmes e ainda gostam do Sen. Puramente porque essa fantasia de poder absurda funciona muito bem com elas até hoje. Além de ficar esse sentimento de tipo, era isso que eu queria ser quando eu era criança. Se você tirar toda a apelação na Megan e se atentar à personalidade, é uma personagem muito mais interessante que o próprio Sen, e daria até uma protagonista melhor que ele, se pá. No fim, a única dúvida que fica é se o Sen é assim por puramente o roteirista ser muito medíocre e não saber escrever algo interessante com a ideia que ele tem, ou porque o estúdio quer que ele siga só sendo esse sonho molhado adolescente, porque acha que esse público é leigo demais para merecer algo melhor. E se pá, eles estão certos. Afinal, essa mesma galera vai correndo pro cinema quando o filme novo que o Bay tá fazendo sair, se pá, vai aplaudir um protagonista tão ruim quanto. Até porque só o diretor que tá fazendo um filme de Skibidi Toilet é capaz de salvar essa franquia, né?